Já estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal ao vivo, com o retorno dos ministros para a continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Lembrando que a expectativa agora é para a continuação do julgamento do recurso extraordinário 929.670, julgamento que trata da questão da ficha limpa. Portanto, como sempre, acompanharemos ao vivo as decisões, os votos dos ministros nesse processo especificamente e outros que serão chamados ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Fux, ao final da primeira parte da sessão, Vossa Excelência tinha pedido a palavra e disse que, neste momento, eu voltaria, antes de colher o voto do ministro Alexandre de Moraes, daria a palavra a Vossa Excelência. Não, senhor presidente, rapidamente, até com toda a elegância que marca o meu relacionamento com o ministro Ricardo Lewandowski, que realmente houve esse argumento, você sabe, ministro Lewandowski, no sentido de que, eventualmente, poderia haver um alargamento absurdo desse prazo por uma maioria ditatorial para não deixar entrar ninguém posteriormente. E aí o Ministério Público também aborda esse argumento. Ele até diz... E aí, na essência, o que diz é o seguinte: se tiver algum absurdo, ainda bem que nós estamos no Supremo Tribunal Federal para podar. Essa é uma história interessante. Vários parlamentares disseram... Esse é um bom argumento, porque vários parlamentares confiaram... eu escutei do pessoal do PCdoB. Eles disseram que confiaram no juízo emitido pelo então deputado Flávio Dino, que dizia: fique tranquilo e votem isso aqui, porque não vamos ter desgaste, porque o Supremo vai barrar essa lei. E aí o Supremo não barrou a lei. Qual foi a lei? Essa lei. Que a maioria venceu? Essa lei. Ficha limpa. Essa lei da ficha limpa. Que a maioria ganhou? A lei da... Teve um voto contrário na Câmara dos Deputados. A lei da ficha limpa incomodava muitos parlamentares. Foi praticamente unânime, no Senado foi unânime. O Senado foi unânime e na Câmara teve um voto contra. Porque realmente... Estou dando um exemplo para mostrar a Vossa Excelência que há o perigo do Supremo não barrar. Neste caso específico aconteceu, estou dizendo exatamente isso. Não, mas é porque Vossa Excelência está dizendo que a vontade, digamos assim, a percepção de Vossa Excelência sobre o absurdo não prevaleceu, porque o Supremo consagrou. É que o juízo do consultor à época da bancada, que era o ex-juiz Flávio Dino, era no sentido de que, e havia essa percepção, de que essa lei realmente tinha muitos problemas e que ela cairia no Supremo. E ela não caiu. E ela não caiu. Portanto, essa hipótese daqui a pouco de 20 anos, de uma lei bafejada, também ela pode subsistir. Portanto, esse argumento ele não é muito forte. É o Supremo que temos para hoje. Bom, posso tomar os votos, então? Dando sequência aos trabalhos, após o voto do ministro Fux, que tinha pedido vista, ouço o voto do ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu vou resumir. Meu voto, a matéria já foi bem explicitada agora no voto vista e também nos votos anteriores que eu li. Vou já adiantar, pedindo vênia a divergência, porque eu vou seguir o relator, porque a questão, aqui primeiro, concordo quando o ministro Lewandowski diz que não foi discutida essa questão específica em relação à lei da ficha limpa. Não há nenhuma dúvida do avanço que foi possibilitado pela lei da ficha limpa. Para mim, não há nenhuma dúvida que as inelegibilidades são questões, principalmente as inelegibilidades legais, questões previstas com base no parágrafo 9º do artigo 14, para que haja moralidade, para que haja honestidade nas eleições. Agora, a situação aqui, ela não afeta, a situação tratada aqui, não afeta, a meu ver, a questão da lei da ficha limpa, das conquistas da lei da ficha limpa. Muito pelo contrário. O que me parece afetar é a segurança jurídica, é a previsibilidade jurídica, a boa-fé e, principalmente, a coisa julgada. Vejam, e isso já foi salientado, no caso aqui, houve o trânsito em julgado em 2004. 2004. Na decisão, queiramos ou não, com todo respeito à posição em contrário, queiramos ou não chamar de sanção ou chamar de reflexos da decisão, queiramos ou não,
é inegável que essa é a única hipótese onde a legislação diretamente impõe já a previsão de inelegibilidade para condenação. Ou seja, todas as outras decorrem de fatos. Decorrem de fatos genéricos e isso vai se aplicando. Aqui não. Aqui antes 3 anos, agora 8 anos, isso se impõe na decisão. Ou seja, no dispositivo da decisão, lá atrás, em 2004, que transitou em julgado, constava como um reflexo, a lei fala sanção, mas como um reflexo, como uma restrição, pode não ser sanção, mas obviamente é uma restrição ao exercício dos direitos políticos, por 3 anos, e constou e transitou em julgado. Em 2007, e aqui é mais grave ainda o caso que em outros, em 2007, os próprios efeitos da coisa julgada se encerraram totalmente. Ou seja, se ele o político envolvido aqui, fosse retirar uma certidão na Justiça Eleitoral, ele teria uma certidão atestando a sua total elegibilidade. Ou seja, a Justiça Eleitoral atestaria que ele era absolutamente elegível. Isso em 2007. Em 2008, isso ocorreu. Tanto que ele foi eleito. A Justiça reconheceu a plena elegibilidade. A lei, isso, como, ao meu ver, bem destacado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a lei nem existia. A lei nem existia quando ele praticou o ilícito, quando ele foi processado, quando ele foi condenado, quando transitou em julgado, quando terminou o prazo de 3 anos. Ou seja, tudo ocorreu sob a vigência de um ordenamento jurídico. Não é, e eu faço essa diferenciação, até em respeito ao ADC, as ADCs que foram julgadas aqui pela Corte, uma coisa é a aplicação da lei nova, entendendo se tratar de inelegibilidades a fatos pretéritos que foram alcançados pela lei durante o processo, durante a análise. Outra coisa, que é essa hipótese, com devido respeito à posição em contrário, é algo que já havia se esgotado no mundo jurídico. Tudo havia se esgotado, com um reconhecimento, uma chancela da Justiça Eleitoral, em 2008, vem a lei em 2010, e a lei passa a retroagir no sentido de afastar a segurança jurídica dada pela coisa julgada, e uma coisa julgada que já havia até encerrado seus efeitos. Isso ocorreu, não só nesse caso, em vários casos, onde houve a possibilidade, sai candidato, é eleito, depois volta candidato. Isso gera, obviamente, e aqui não é a questão de se aplicar ou não a lei da ficha limpa no seu todo, esse ponto específico, onde há uma distinção, é a única hipótese, e basta comparar as redações, onde isso deve constar na sentença, constou, transitou em julgado, se encerrou os efeitos, cumpriu os 3 anos, a Justiça Eleitoral certificou a sua elegibilidade, permitindo que ele fosse candidato, e agora essa retroatividade afeta diretamente, a meu ver, a segurança jurídica, afeta diretamente a coisa julgada, é um desrespeito, a meu ver, a coisa é julgada. Ministro, só uma observação de caráter formal. Por favor. Não vou afirmar a tese jurídica, Vossa Excelência, não. É só para destacar que nós estamos julgando um recurso ordinário que não é só subjetivo. Há uma repercussão geral e a tese submetida à repercussão geral é saber se a lei complementar 135 tem aplicação a atos e fatos jurídicos anteriores à sua publicação. E, subjetivamente, saber se o acordo ofende os princípios, como Vossa Excelência diz, da segurança e da integridade. É a repercussão geral isso. Mas aí, se Vossa Excelência me permite, se Vossa Excelência estiver preocupado em apanhar toda e qualquer situação do passado, na tese que eu sugeri, e que talvez possa prevalecer ou não, ela é um pouco mais ampla, dizendo que a lei não pode retroagir, mas nós podemos dizer
exatamente pontuar essa linha que o eminente ministro Alexandre Moraes agora está sublinhando, que é isso. Há situações em que o candidato tem uma coisa julgada a seu favor, isso é uma cláusula pétrea, ou seja, ele tem um direito adquirido, a própria Justiça Eleitoral lhe deu uma certidão. Então, nós podemos refinar, eventualmente, essa tese, se for vencedora, no sentido de dizer que apanha só estas situações são aquelas que estão sendo discutidas neste RE. Ministro Lewandowski, eu não vou disputar tese, eu só quero chamar a atenção com a repercussão geral. Há centenas de processos nos tribunais eleitorais aguardando a definição desta tese, para que lado for, e há 5 dezenas de processos lá no TSE aguardando essa solução. Só isso. Só para termos uma noção macro do que nós estamos decidindo. Eu agradeço a lembrança. Eu agradeço a lembrança, ministro Fux, mas obviamente, toda a minha argumentação é levando em conta que é uma repercussão geral. Até porque, se não fosse, nem estaríamos analisando isso. E todos os casos idênticos, a meu ver, todos os casos idênticos a esse caso, uma retroatividade fere a coisa julgada. Uma retroatividade acaba desqualificando a própria força da Justiça Eleitoral, que reconheceu, permitiu o registro, diplomou. A Justiça Eleitoral diplomou, não só aqui, como nos casos semelhantes. Ele tem um diploma na parede de que as eleições foram válidas, regulares, reconhecidas pela Justiça Eleitoral. Exerceu o seu mandato. E depois, ninguém, nem o juiz eleitoral, nem o promotor eleitoral, nem o candidato, nem TSE, nem Supremo, nem sabiam que essa lei viria. E essa lei vem e retroage. Isso, Alexandre, a lei não pode criar novos casos de inelegibilidade? Sim, mas o ministro Alexandre falou para fatos pretéritos. Para fatos pretéritos. Isso até nós estamos de acordo. Quer dizer, a lei estabelece, Não é porque foi eleito estabelece casos de inelegibilidade para apanhar situações pretéritas, mas esse é um caso todo especial. Ministro Toffoli, com todo respeito à lei, não só pode, como CRI deve evoluir criando casos de inelegibilidade. Agora, o grande problema de afetar a segurança jurídica, a coisa julgada, é pegar casos que já estavam absolutamente, não só o processo extinto, todos os seus efeitos. Isso acabou em 2007 e retroagir. É a mesma coisa, e levantou bem o ministro Ricardo Lewandowski, que pode retroagir agora. Então, amanhã não são mais 8 anos, amanhã são 12 anos. Ou 20. Ou pegar como se fosse o prazo de inelegibilidade máximo, será o prazo máximo igual de prescrição e joga 20. Ora, não há nenhuma segurança jurídica nisso. Naquele momento em que, e aqui eu volto a dizer com respeito às posições do contrário, mas volto a insistir, que se defendeu naquele momento, foi condenado, constou na decisão, e isso se extinguiu, se exauriu no tempo. Então, não tenho como entender, voltando aqui pedindo vênia às posições do contrário, da possibilidade dessa retroatividade a algo que já havia saído do mundo jurídico com a chancela da própria Justiça Eleitoral nas eleições de 2010. Em virtude dessas rápidas considerações, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminentes pares, a discussão frutífera, o voto do eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, e o voto hoje apresentado do eminente ministro Luiz Fux, creio que já estabeleceram bem as balizas teórico-práticas do exame desta matéria. Também vou aqui seguir o exemplo do ministro Alexandre Moraes, no sentido de ser breve na expressão do voto, e, embora em sentido diverso do ministro Alexandre Moraes. Eu estou pedindo vênia ao eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro Luiz Fux, e digo, à guisa de fundamento, que me parece
pelo menos num determinado horizonte, expressa a autorização constitucional para elevar ao estatuto jurídico de relevo o que o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição se referiu na expressão vida pregressa do candidato. Portanto, quando aqui se prevê que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, não vejo em hipótese alguma falar-se aqui de retroatividade, qualquer que seja o grau ou a densidade, obviamente com o devido respeito da compreensão em sentido contrário. Portanto, esse aumento que se fez de 3 para 8 anos, em meu modo de ver, tal como exposto no voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, que foi no sentido do desprovimento do recurso extraordinário, não vejo como afastar-se do que estabeleceu Sua Excelência de uma condição, requisito negativo de adequação de quem se coloca a um pleito eleitoral para preencher as respectivas condições. Trata-se de um fato do passado que se projeta para o presente e esta circunstância se afere mesmo no momento do pedido do registro da candidatura, como disse Sua Excelência. Portanto, é disso que se trata. Preencher condições para admitir-se uma candidatura não é sanção. Quem se candidata a um cargo, a um emprego, precisa preencher-se no conjunto dos requisitos que os pressupostos legais estão estabelecidos. E como a Constituição se refere à vida pregressa, isso significa que fatos anteriores ao momento da inscrição da candidatura podem ser levados em conta. Se o passado não condena, pelo menos não se apaga. E é nesta medida que acompanho a conclusão e a respectiva fundamentação que veio expressa no voto do eminente ministro Luiz Fux. Peço todas as vênias ao eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski, entendo que não há direito adquirido a um regime de elegibilidade. Não há esse direito adquirido. E, portanto, não há que se falar, inclusive à luz da ausência de sanção, na incidência de eventual conjunto de garantias de índole penal, porque nós não estamos diante disso, estamos diante, obviamente, de um conjunto de requisitos cuja elegibilidade deve, obviamente, impor. E a própria linha D desse inciso 1º do artigo 1º se refere aos 8 anos seguintes. Portanto, não vejo, com todas as vênias, solução diversa. E, para ser breve, eminente presidente, eis que o tema, obviamente, é grave, relevante, como, obviamente, soe acontecer nesse tribunal, mas acho que a questão pontual é precisamente essa, e é por essas razões, pedindo todas as vênias, como já disse, estou acompanhando a divergência como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, a lei da ficha limpa, ela procura concretizar o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que prevê que a lei deverá proteger a probidade administrativa e a moralidade para o exercício do mandato. É uma lei resultante de iniciativa popular, com cerca de 1.600.000 assinaturas, e, basicamente, esta lei procura tornar inelegíveis os candidatos que tenham contra si julgada procedente representação por abuso de poder econômico ou político e os que forem condenados por decisão proferida por órgão colegiado por crimes graves. Eu acho que essa lei precisa ser compreendida no contexto em que foi criada, no contexto em que ela se insere e no tipo de demanda que hoje existe por parte da sociedade brasileira por integridade, por idealismo, por patriotismo na política. Eu acho, portanto, que esta lei precisa ser interpretada de uma forma consentânea com esta percepção
de que é preciso mudar a realidade tal como ela vem sendo exercida no Brasil. É uma lei que quer criar um tempo em que não seja normal nomear dirigentes de empresas estatais para desviarem dinheiros para políticos e seus partidos. A lei procura criar um tempo em que não seja normal fraudar licitações para privilegiar empresas que vão repartir os ganhos com os dirigentes públicos. Um tempo em que não seja normal superfaturar o preço de contratos públicos para distribuir a diferença entre políticos e partidos. Um tempo em que não seja normal cobrar participação ou propinas em empréstimos públicos. Um tempo em que não seja normal cobrar pedágio de empresas estrangeiras que querem vir fazer negócios no Brasil. Um tempo que não seja normal cobrar propina para colocar na legislação normas que vão favorecer determinadas empresas. Um tempo em que não seja normal extorquir empresas e pessoas para não convocá-las ou humilhá-las em comissões parlamentares de inquérito. Um tempo em que não seja normal tomar dinheiro de empresários que tenham negócios com o poder público. Gente honesta paga as suas contas elevadas com talão de cheque, com cartão de crédito ou com transferência bancária. Não é normal as pessoas circularem com malas de dinheiro. A desonestidade foi naturalizada. E muitas pessoas, muitas mesmo, perderam a capacidade de distinguir o certo do errado. Recentemente, uma mãe disse, a propósito do filho suspeito de desviar muitos milhões, ele, aspas, ele não é ladrão, ele é doente, fecho aspas. Acho que, ao menos na parte final, ela está certa. Mas, na verdade, o país está doente. E, portanto, nós precisamos interpretar as leis que procuram trazer probidade e moralidade para o ambiente político dentro desta percepção. E é com essa visão, presidente, que eu estou enunciando o meu voto, que é convergente com o do eminente relator. Eu devo dizer que eu vi a manifestação do eminente ministro Ricardo Lewandowski e do eminente ministro Alexandre de Moraes, e não me é indiferente nem irrelevante, não me são indiferentes essas preocupações relativamente à arbitrariedade que possa resultar na eventual aplicação de requisitos de elegibilidade para fatos ocorridos anteriormente. Mas aqui, apesar de eu achar que possa haver problemas, sobretudo se houver abuso legislativo, por exemplo, para excluir determinadas pessoas da possibilidade de serem eleitas, eu, no entanto, acho, e aqui peço vênia ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, que houve, sim, manifestação expressa do tribunal no julgamento das ações diretas e declaratórias de constitucionalidade. Eu aqui observo que o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, tem a seguinte dicção: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Portanto, a própria Constituição, a meu ver, autorizou causa de inelegibilidade baseada na vida pregressa dos candidatos. Para bem ou para mal, eu acho que há lastro constitucional aqui. E acho também que esta lei complementar número 135 de 2010
ela não só gozou do lastro de legitimidade da iniciativa popular, como foi aprovada na Câmara e no Senado por expressiva votação, o que acho que também impõe certos deveres de autocontenção. Eu aqui gostaria de observar que no julgamento das ADIs 4578 e das ADCs 29 e 30, penso que esta questão foi efetivamente enfrentada. O Supremo, ao decidir estas ações diretas, afirmou que a causa de inelegibilidade em questão pode ser aplicada a fatos anteriores à sua introdução no ordenamento eleitoral, porque não tem natureza jurídica de sanção, tem natureza de mero requisito negativo de elegibilidade. Seu propósito, esta foi a decisão, é assegurar o bom funcionamento do pleito eleitoral e a produção de resultados sadios para a democracia. Não há na norma o propósito de punir, tampouco há direito adquirido a regime jurídico eleitoral. Deve-se aplicar o regime jurídico em vigor no momento da apreciação do registro da candidatura. Eu saliento que eu não participei desse julgamento, mas considero a proclamação do julgamento inequívoca no sentido aqui adotado pelo eminente relator. De modo, presidente, que compartilhando de uma outra angústia, porque temo o risco, não aqui neste caso, mas o risco de uma eventual legislação futura impor restrições desmedidas à elegibilidade, penso, como o ministro Fux, que se isso acontecer, se as restrições forem desproporcionais, será papel da Justiça Eleitoral e do próprio Supremo Tribunal Federal expungir estes excessos normativos. De modo que eu penso, presidente, que os precedentes são um valor em si, independentemente do seu mérito intrínseco. Não estou seguro de como teria encaminhado a votação se aqui tivera participado no julgamento daquelas ações diretas. Mas nós e a Justiça Eleitoral já decidimos dezenas, quando não centenas de casos, à luz daqueles precedentes. E, portanto, eu não me animo, nesse momento, a modificar o entendimento que considero ser o entendimento assentado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De modo que, sem desconsiderar as razões que considero relevantes aqui trazidas hoje pelos ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes, eu estou acompanhando o relator. O relator ou a divergência Perdão, iniciada? estou acompanhando a divergência iniciada pelo ministro Luiz Fux. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu, na linha do que defendi neste plenário o julgamento das ADCs 29 e 30, da relatoria do ministro Luiz Fux, eu pontuo, e é a minha compreensão, que a inelegibilidade, enquanto perda da capacidade eleitoral passiva pelo preenchimento de condições negativas consagradas no nosso ordenamento jurídico eleitoral, é uma espécie do gênero direitos políticos negativos. E para defini-los, eu me valho aqui, vou me excusar da leitura, da lição de José Afonso da Silva e ainda invoco a lição de Fávila Ribeiro, né, em monografia específica com relação ao tema. E afirmo, senhora presidente, que eu não identifico, com todo respeito às compreensões contrárias, em qualquer dos casos de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90, com a redação da Lei Complementar 135 de 2010, cujo fim último, a meu sentir, fim constitucional último, é o de assegurar o exercício em sua plenitude da soberania popular, o caráter de sanção, ou de sanção na ótica da penal. Essa espécie de restrição da capacidade eleitoral passiva, reafirmo, é condição negativa de elegibilidade. E eu me reporto especificamente, neste ponto, ao precioso precedente dessa Casa, no mandado de segurança 22.087, da relatoria do ministro Carlos Veloso, em que ele
remete à decisão do ministro Sepúlveda Pertence, e no sentido de que a inelegibilidade não é pena, para extrair a conclusão de que é possível aplicar a Lei Complementar 64, com a redação, repito, da chamada Lei da Ficha Limpa, a fatos ocorridos antes da sua vigência, na medida que o escopo dessa inelegibilidade não é, repito, punir. A norma jurídica não tem como destinatário primeiro o indivíduo. O foco é outro. O foco é a coletividade, buscando-se preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, assegurar o processo de concretização do Estado Democrático de Direito, observados os princípios que estão consagrados no parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Carta Fundamental. Presentes essas balizas, senhora presidente, eu tenho que a aplicação das inelegibilidades e dos respectivos prazos, nos moldes como hoje ali se encontram, a atos e fatos pretéritos, não afronta direito adquirido, nem, e aqui é o ponto, em função do objeto deste processo, a coisa julgada. Menos ainda configura a retroação da norma, de norma mais benéfica. Repito, com todo respeito às compreensões contrárias. Enquanto condição negativa de elegibilidade, de caráter objetivo e geral, a subsunção do fato à norma somente se opera a partir do momento em que o candidato pleiteia o seu registro. Logo, não há falar em incorporação das anteriores regras a este patrimônio jurídico que deverá, candidato esse que deverá, em pretendendo disputar eleições futuras, aderir ao estatuto eleitoral vigente à época, a teor do artigo 16 da nossa Carta Política. Eu, a título argumentativo, senhora presidente, eu só lembro, não é hipótese hipotética, de edição de emenda constitucional que elevasse a idade mínima de 21 anos para 25 anos, como condição de elegibilidade para deputado federal. A alteração da espécie entraria em vigor na data da sua publicação e, respeitado o princípio da anterioridade eleitoral, seria aplicável de imediato às próximas eleições. Ora, aquelas pessoas que na data da emenda tivessem mais de 21 anos, mas menos de 25 anos até as eleições, não poderiam invocar direito adquirido frente à alteração normativa à candidatura. Com as devidas adaptações, e mutatis mutandis por óbvio, o mesmo entendimento é apropriado, na minha visão, ao presente caso. Eu me reporto especificamente quanto à inelegibilidade prevista na linha D do artigo 1º, inciso 1 da Lei 64/90, objeto, repito, da presente ação, pelo aumento do prazo de 3 para 8 anos introduzido pela Lei da Ficha Limpa, em condenação por abuso do poder político ou econômico, quando operado o trânsito em julgado da decisão e já exaurido o prazo de 3 anos, consoante a redação original do preceito, reporto-me, repito, aos judiciosos fundamentos expostos pelo ministro gestor, Luiz Fux, que teve a gentileza de encaminhar o voto escrito com alguma antecedência e a quem eu acompanho na íntegra, cumprimentando pela qualidade do voto produzido. Reforço apenas, na esteira do entendimento de Sua Excelência, que o artigo 2214 da Lei Complementar 64 não contempla, na minha visão, repito, hipótese autônoma de inelegibilidade. Ele tão só reflete a causa de inelegibilidade da linha D do artigo 1º, disciplinando o rito processual a observar nas ações relativas a abuso de poder. E também destaco, como fez o ministro Fux, a evolução da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive embasado em voto belíssimo do ministro Gilmar Mendes, no sentido que, ainda que se preveja, ou se previsse, ou que se entendesse, ou que se flertasse, como diz o ministro Luiz Fux, em momento anterior, com a posição de que a declaração de inelegibilidade, por ser íncita apenas à AIGE e não à AIME, ficasse restrita a esta primeira ação, que hoje a jurisprudência aponta no sentido que os efeitos são os mesmos. Consequentemente, quer haja ou não o efeito
é um efeito declaratório e não um efeito constitutivo. E nesta linha, né, esta inelegibilidade, ela vai surgir em qualquer das hipóteses como efeito secundário do reconhecimento e da condenação e do trânsito em julgado da condenação por abuso do poder político ou econômico. Né? Senhora Presidente, nessa linha eu tenho voto escrito, vou juntar os autos, mas brevemente eu desprovejo o recurso extraordinário, pedindo vênia ao eminente relator, a quem reitero meus habituais cumprimentos pelo brilhantismo dos seus votos. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, eminentes pares, eu gostaria de cumprimentar os votos já proferidos, a qualidade do debate, mas reafirmar aquilo que votei quando do julgamento da ação direta e das duas ações declaratórias de constitucionalidade julgada no plenário deste tribunal, e decisão essa que mantive posicionamento no Tribunal Superior Eleitoral e agora venho a ratificá-la. Ou seja, o tema foi tratado por esta Corte, o tema consta de capítulo específico do meu voto, por isso eu peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro Alexandre de Moraes, porque existe um capítulo no meu voto, está publicado o acórdão e existe o meu voto sobre o tema. Então, não há que se falar que esse tema não foi tratado naquele julgamento. O aspecto do inciso 14 do artigo 22 nem era necessário ser tratado, porque foi tratado na letra C do inciso 1º, do artigo 1º, da Lei 6490, na redação dada pela Lei Complementar 135, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que, diga-se de passagem, foi votada à unanimidade no Senado e na Câmara só um parlamentar votou contra. Só um parlamentar votou contra. Pois bem, e qual foi a base do meu voto? E eu vou fazer, pedindo vênia aos eminentes colegas, a releitura dele. Mas antes, só as premissas que me levaram a formar a convicção nesse sentido. Primeiro, nós não podemos chegar numa eleição e ter dois regimes diferentes em relação a um mesmo desvalor. Então, houve aí a condenação de um governador, de um prefeito, de um vereador, de um parlamentar, em uma determinada ação, e esse desvalor vai ser contado de 3 anos para uns e de 8 para outros, para uma eleição que está acontecendo anos depois. Ou seja, os princípios, e aqui já fez a leitura o ministro Luiz Roberto Barroso, inseridos na Constituição, que norteiam a redação da lei complementar de inelegibilidades, são a proteção de uma série de bens jurídicos tão valorados pela Constituição que ela determina que o eventual potencial de afronta àqueles bens jurídicos devem levar a uma inelegibilidade. Essas inelegibilidades podem ser fatos completamente ilícitos, por exemplo, ocupar um cargo público e ter, então, que deixar esse cargo para poder concorrer alguns meses antes. Como podem ser desvalores sancionatórios, condenação penal, transitar em julgado, perdeu o direito político. Se quer eleitor, ele é, quanto mais candidato. Condenações em ações de improbidade, ações eleitorais. Esse desvalor jurídico não pode ir para uma eleição e ser contado como prazos diferenciados. Para A, eu vou contar para o desvalor o prazo de 3 anos. Para B, eu vou contar o prazo de 8 anos. Nós teríamos uma eleição, senhora presidente, com vários regimes jurídicos, porque a lei pode criar outras situações, em tese, que não foram criadas, mas poderia aqui fazer um exercício, ministro Fux, de imaginação de várias hipóteses e que poderiam se criar. Por isso, e lembrou bem o ministro Luiz Edson Fachin, o momento de aferição da inelegibilidade é no registro da candidatura e com a sua eventual impugnação. Então, pouco importa aquilo que foi colocado lá atrás, porque não se está afrontando coisa julgada. Por que não se está afrontando a coisa julgada? Porque o que está sendo ponderado aqui é o desvalor jurídico da condenação e os anos de efeito por ela criado. Eu me lembro que nos debates das ações diretas, da ação direta e das duas ações declaratórias, muito se falou, o ministro Gilmar, sempre com a sua capacidade, a sua inteligência, destacou muito isso, mas poderá haver situação ad hoc, querem se retirar do mundo político determinados concorrentes.
Aí eu analisei essa hipótese, eu refleti sobre essa hipótese. A lei aumentou de 3 para 8 anos. E é razoável isso? É extremamente razoável, porque às vezes a pessoa era condenada e depois ela podia voltar na outra eleição seguinte. Porque 3 anos não cobria sequer o mandato ordinário de um parlamentar federal, de um vereador, de um prefeito. E o prazo de 8 anos seria desarrazoado? Obviamente que não, porque é o maior prazo de mandato eletivo que nós temos. Então, a lei, ela estabeleceu parâmetros que são absolutamente proporcionais, razoáveis, e bem por isso não há que se falar que foi uma lei ad hoc criada para expurgar da vida pública este ou aquele, A ou B. Ela estabeleceu o prazo de 8 anos, que é um mandato completo de senador. Então, ela está dentro de uma lógica racional, de acordo com a nossa Constituição. E o bem jurídico por ela visado já era protegido pela 6490, só que de maneira deficiente, porque o prazo se mostrava insuficiente. E aí se estendeu para o prazo de 8 anos. Assim como algo que não é um desvalor para fins de elegibilidade pode se tornar amanhã, com a ampliação do rol de inelegibilidade pela Lei 6490, atingindo pessoas que estavam no mandato. Então, o fato dele ter sido já eleito anteriormente, após essa condenação e depois haver esta nova fixação da lei, o que importa não são as regras para as eleições específicas. Naquela eleição específica em que ele foi eleito, isto não era um prazo estabelecido como um prazo necessário pela legislação então vigente, a 6490, na sua redação originária. Quando ele foi disputar outra eleição mais à frente, aquilo já era um desvalor apontado na legislação, se afere a inelegibilidade para as eleições específicas, não pode haver ausência de isonomia entre os concorrentes, não pode haver aqueles que, dentro de um mesmo desvalor, possam concorrer e outros não possam. Por isso, senhora presidente, estas razões todas me levaram a votar no seguinte sentido na ação declaratória de constitucionalidade 29, a DC 30 e a ação direta. Eu vou fazer a leitura, até porque foi dito que não foi debatido, e isso se debateu. Pois bem, eu abri um capítulo no meu voto que é exatamente o seguinte, artigo 1º, letra C, e a possibilidade de aplicação das novas causas e prazos de inelegibilidade a fatos ocorridos anteriormente à edição da Lei Complementar 135 de 2010. E não era só esse dispositivo, eram vários outros. Eram vários dispositivos que estavam sendo enfrentados aqui. E eu disse, então, a primeira indagação que se faz ao ler a alteração promovida pela Lei Complementar 135 de 2010, ao artigo 1º da 64, é se pode a legislação ampliar prazo de inelegibilidade para quem já estava cumprindo o prazo de 3 anos. A meu ver, essa assertiva não demanda maiores considerações. Trata-se de mera alteração do prazo de inelegibilidade de 3 para 8 anos, sem que isso implique qualquer reprovabilidade constitucional. Isso afrontaria a Constituição? Penso que não. Ora, se a lei pode inovar e criar novas hipóteses de inelegibilidade, por que não poderia ela ampliar ou tornar mais rigorosas causas de inelegibilidade já existentes? A mera alteração de prazo é um mínus se comparada a outras hipóteses, como a criação de um novo critério selecionador de condições subjetivas de elegibilidade. Cumpre examinar a tese da irretroatividade da legislação, a qual está relacionada com a possibilidade de se usar em situações jurídicas pretéritas, consolidadas e intangíveis, no enquadramento de tipos normativos supervenientes. E disse eu, então, naquele voto lá lançado, os problemas de direito intertemporal, artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal e artigo 6º da Lei de Introdução, regem-se por 3 hipóteses de eficácia das normas, segundo as antigas e sempre atuais lições de Paul Roubier. A imediatidade. Cada norma deve estabelecer todas as consequências decorrentes de pressupostos que ocorrerem durante sua vigência, o que abrange até mesmo aqueles que se completarem no desenvolvimento de fatos ou situações jurídicas advindas de tempo anterior. B.
Retroatividade. É possível que a norma em vigor seja aplicável ainda a pressupostos completados anteriormente, o que implica a modificação de consequências jurídicas que a norma revogada já havia atribuído. C. Pós-atividade ou ultraatividade. É possível que a norma revogada permaneça aplicável a pressupostos que venham a se completar depois de sua substituição por uma nova norma. Pois bem, a incidência da Lei Complementar 135/2010 a casos pretéritos não diz respeito à retroatividade da Lei de Inelegibilidade. Não está retroagindo. Ou das novas causas de inelegibilidade, mas sim a sua aplicação aos processos eleitorais vindouros, futuros. E qual momento do tempo determina as regras aplicáveis às condições de elegibilidade? 1. A data da prática do ato ou fato. 2. A data do encerramento do processo judicial ou administrativo. Ou 3. A data do ato de registro de candidatura. Perguntei eu, então. Como já é assente no direito nacional, não há direito adquirido a regime jurídico. E já assentou isso, esta Corte, em várias situações. E aqui, especificamente, eu assentei que, não havendo, e já tendo assentado a Corte, que não há direito adquirido a regime jurídico, não há direito jurídico, não há direito ao regime de elegibilidade que se deseja para uma determinada eleição. Então, não havendo direito adquirido a regime jurídico da elegibilidade, o qual se afere no ato do registro da candidatura sob o império da condição rebus sic stantibus e, portanto, segundo as leis vigentes, nesse momento do registro da candidatura. Não se impede, portanto, que se amplie o prazo de vedação à candidatura ou a aplicação da novel legislação a fatores de inelegibilidades ocorridos anteriormente à sua vigência, pois esses requisitos devem ser aferidos em um momento único, como garantia da isonomia entre todos os postulantes à candidatura. E esse momento é e deve ser o do ato do registro da candidatura, parágrafo 10 do artigo 11 da 9.504, a Lei Eleitoral. Esse deve ser o marco temporal, pois somente assim se colocam em patamar de igualdade todos os postulantes, disse eu, então, naquele voto. E é evidente, já disse aqui anteriormente, já disse em outros julgados, que evidentemente que estou a votar aqui dentro da normalidade das coisas. Fosse uma lei que tivesse ampliado o prazo de inelegibilidade para 30 anos, obviamente que seria absolutamente irracional. Mas, como eu já disse na abertura do meu voto, se ampliou para o mandato máximo que nós temos previsto na nossa Constituição. São 8 anos para o Senado. Absolutamente razoável. Nós não estamos tratando de situações ou de legislação teratológica desarrazoada. Talvez um pouco mal escrita, como já debatemos aqui anteriormente, com uma redação um tanto quanto confusa. E no eleitoral também debatemos isso. Bom, no meu sentir, continuei eu naquele caso, aplicar o princípio da irretroatividade às hipóteses de inelegibilidade instauraria uma situação de insegurança jurídica nas eleições vindouras, pois teríamos um duplo regime jurídico de inelegibilidades, incompatível com a necessária estabilidade das regras que regem o processo eleitoral. Por isso, não aplicar a Lei Complementar 135 a todos os pedidos de registro de candidatura futuros teria o efeito de fazer permanecer a legislação anterior e suas hipóteses e prazos de inelegibilidade, em situação de ultraatividade da Lei 6490. Em situação de ultraatividade da 6490. Pois, ainda que revogados, permaneceriam aplicáveis aos atos, fatos e processos que foram realizados, praticados ou finalizados anteriormente à vigência da lei. Essa situação faria incidir sobre o mesmo processo eleitoral um duplo regime jurídico de inelegibilidade, de forma que, no mesmo pleito, teríamos candidatos submetidos à Lei Complementar 135 e outros à legislação anterior. E essa situação permaneceria por tempo indefinido, pois, embora o ato ou fato possa ter sido praticado em momento anterior à vigência da Lei Complementar 135, o trânsito em julgado da condenação, ou mesmo a condenação em órgão colegiado, como afirma a legislação agora, poderá ocorrer somente daqui a 5, 10, sabe-se lá quantos anos. Sem falar que, nesse espaço de tempo, poderiam ser e podem ser editadas novas leis e criadas novas hipóteses de inelegibilidade. Assim, ao invés de 2, teríamos 3, 4 simultâneos regimes. Para melhor ilustrar o argumento,
Cito um exemplo ainda mais radical. Uma emenda constitucional, em tese, poderia ampliar o artigo 14, parágrafo 7º da Constituição para estabelecer que são inelegíveis os parentes consanguíneos ou afins dos agentes políticos ali elencados, até o 3º grau, e não mais até o 2º. Uma hipótese que eu criei. Se, nesse caso, se impedisse a aplicação dessa causa de inelegibilidade aos fatos anteriores à edição da lei, a nova regra só valeria para os parentes de 3º grau, tios ou sobrinhos, dos mandatários em questão que nascessem a partir da vigência e eficácia da nova emenda constitucional. Não, Vossa Excelência. Pois não, pode. Não, Vossa Excelência está aqui trazendo uma questão que diz respeito a um regime jurídico típico. A outra questão é que diz respeito a uma sentença, como foi a premissa do voto do eminente relator. Mas a sentença que traduz um desvalor. Mas não são entes comparáveis. É essa a questão. Uma coisa é mudar um dado regime de 14 para 12, para 15 anos. O mais interessante, se Vossa Excelências me permitirem, é que se toma de empréstimo o título judicial, trânsito em julgado. Mas se toma de empréstimo esse título parcialmente, no que o recorrente foi condenado por abuso do poder econômico e político, e não se considera a cláusula do título, que transitou em julgado também, alusiva à inelegibilidade por 3 anos. Não sei, presidente, onde vamos parar nesse Brasil. Porque se desconsidera mais não poder a legislação de regência, o primado do judiciário, colocando-se em xeque a credibilidade da justiça eleitoral. Porque aqui a questão básica, e essa é a premissa do voto do ministro Lewandowski, nós já tínhamos tido discussão também na turma a propósito, é que há um título judicial e que fixa, inclusive, a inelegibilidade, que a integra e que transita em julgado diferente de mudança de regime, não é? Que é pacífico em toda a doutrina brasileira aplicável aos funcionários públicos. Então, estamos aí misturando alhos e... Devidamente, o ministro Toffoli destacou bem. Há um regime de inelegibilidade que se baseia em fatos materiais e há essa inelegibilidade fixada numa sentença com a cláusula rebus sic stantibus. O artigo 471 do Código anterior e o atual prevê que nessas relações continuativas a coisa julgada ela se perfaz naquele momento, mas ela pode ser modificada de acordo com fatos. Isso a gente vai discutir. Talvez seja o caso de nós chamarmos para a consulta o professor José Afonso da Silva quanto à vigência da lei e a impossibilidade, a não ser no campo penal, de a lei nova apanhar atos e fatos anteriores. E mesmo assim, bonam partem. A questão, me parece que nós estamos comparando situações realmente diferentes. Uma coisa é mudar as condições de elegibilidade, claro, mudou-se o regime e todos hão de se adaptar. Se versou até o problema da idade? Sim. Não é? O que prova em demasia? Agora, outra é a questão em que se tem uma sentença que aponta um dado fato, uma dada infração, e diz a inelegibilidade é de X anos. Ministro, Vossa Excelência me permite, há um princípio universal que os anglo-saxões chamam de double jeopardy. O sujeito é condenado 2 vezes pelo mesmo fato. Essa é a questão que me parece... Só para que nós não misturemos, é claro que aí as opiniões têm... E os votos, cada um tem o seu valor. Claro, mas eu digo assim, só para que fiquemos todos aqui têm bem a compreensão, até porque o ministro Toffoli já lidou com isso. Gostaria de destacar, senhora presidente, diante dos apartes que agradeço e enriquecem e me convencem ainda mais da minha posição com a devida vênia, mas dizer que a própria questão da segurança jurídica hoje, ela é mais favorável à negativa de provimento, porque a Justiça Eleitoral veio aplicando aquilo que foi decidido por este plenário, goste-se ou não goste-se, ou não se goste,
a justiça. Tanto é que o recorrente é o pretenso candidato, porque teve a sua candidatura glosada no eleitoral. E no eleitoral votei aplicando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no controle objetivo de constitucionalidade. Agora estamos na seara de um RE com repercussão geral. E o ministro Luiz Roberto Barroso destacou, hoje a segurança jurídica fala muito mais favorável à negativa de provimento do que ao provimento, porque aí sim seria desconsiderar aquilo que a Justiça Eleitoral veio sendo decidida. Ministro, Vossa Excelência me permite? Pois não. Já que citou o precedente, e não vejo no precedente o alcance apontado por Vossa Excelência, este mesmo plenário, por voto de desempate, versou sobre a aplicação da Lei Complementar 135/2010 no tempo e proclamou pelo voto de desempate que essa lei não se aplicava a um problema alusivo também à inelegibilidade, que é a renúncia ocorrida anteriormente. Ministro Dias Toffoli, com a palavra, Vossa Excelência, para Para conclusão. Para a finalização do voto. Senhora presidente, então, vejam que todas essas razões que eu trago em relação à linha C, ela, apesar do título falar da letra C, na verdade, ela abrange todos os casos, porque eu disse todos aqueles casos em que tem retroação. Então, eu entendo que aqui foi tratado da letra D também, e por isso eu digo, após, retomando a leitura do voto lá proferido, se uma norma passa a exigir novas condições para que alguém seja candidato, ou cria novas inelegibilidades, essa inovação, embora esteja pautada sempre por um fato pretérito, vai recair sobre um fato pretérito, ou um fato presente, está no exercício do cargo público, ou do mandato. Somente deve valer para processos eleitorais futuros. Em outras palavras, o novo critério selecionador de condições subjetivas de elegibilidade terá efeitos necessariamente no futuro, mas buscará seus requisitos no passado. E o que evitaria a criação de causas de inelegibilidade casuísticas? Aí eu fiz a remissão ao artigo 16 da Constituição, que é exatamente para evitar causas casuísticas que exigem, então, o princípio da anualidade da lei eleitoral. E foi o que essa Corte decidiu ao não aplicar a Lei Complementar 135 no ano de 2010. Mas aplicamos em 2012, 2014, 2016, e aplicamos de acordo com essa interpretação. Com essa interpretação. E assim votei no Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, senhora presidente, eu, rogando as mais respeitosas vênias, reafirmo que aqui nós não estamos num caso de afrontar trânsito em julgado, nós não estamos aqui na hipótese de retroatividade de uma lei malam partem, e por isso, então, eu peço vênia aos bem fundamentados argumentos. Realmente é uma situação tormentosa, mas não me convenci de alterar aquela jurisprudência que segui no Tribunal Superior Eleitoral, como juiz vogal, como vice-presidente, como presidente, e que votei aqui antes de ser juiz efetivo no eleitoral e que hoje reafirmo no sentido, então, pedindo vênia ao eminente relator e àqueles que o acompanham para acompanhar a divergência, senhora presidente. Pois não, eu agradeço a Vossa Excelência. Pois não. Senhor presidente, eu vou, como já havia anunciado para Vossa Excelência, eu tinha um compromisso, tenho ainda às 18 horas, eu terei que me retirar. E pois peço não. licença a Vossa Excelência para fazê-lo. Então, como relator, em razão do horário mesmo, eu vou suspender, mas esse é um julgamento importante, e a despeito de termos uma pauta só de matéria eleitoral nos dias 4 e 5, no início da sessão da próxima quarta, terminaremos colhendo os votos do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso e do meu, para finalizar. Vossa Excelência votou? Não. Votou, acompanhando o relator. Tinha votado? Sim, Vossa Excelência já tinha votado. Já foi computado e até fez leitura e tudo mais. Então, faltam esses 3 votos, mas retomaremos no início com essa colheita de votos e a proclamação do resultado, porque isso tem da maior significação e importância. Agradeço aos senhores ministros, à senhora Procuradora-Geral da República, senhores advogados, à senhora secretária das sessões, senhores servidores. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.